Olá, eu sou Caroline, trabalho com orientação profissional e terapia transpessoal e a convite da Humana Mundi eu vou dar seguimento ao tema de orientação profissional e carreira. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho da primeira escolha profissional feita na época da adolescência. E depois, quando se faz necessário parar para refletir sobre a carreira. Hoje em dia são muitos os momentos em que isso é demandado. Pensando antigamente, quando as pessoas escolhiam um caminho profissional e seguiam a carreira até a aposentadoria, essa demanda era muito menor. Hoje, as pessoas elas percebem que elas podem entrar numa área da empresa e de repente desenvolverem um interesse por uma outra área e fazer essa transição. Elas podem estar num segmento de mercado e perceber que não se adaptam mais a esse segmento e como que elas precisam desenvolver outras habilidades ou até competências mais pessoais para poderem se adequar a um outro segmento. Às vezes, aquela profissão que ela se preparou não é mais demandada da maneira que era antigamente, então a tecnologia vem substituindo muitas profissões. Muitas profissões novas vêm surgindo sequer sem um curso clássico, sem uma formação reconhecida pelo MEC. Então as possibilidades são muitas. E que se por um lado é muito bom ter opção, por outro lado as pessoas acabam ficando confusas. Na hora que isso acontece, elas acabam buscando um orientador. E como que a gente trabalha cada demanda, né? Então vai depender muito. Se a pessoa ela fala, bom, eu estou num caminho, que eu já cresci profissionalmente numa área, agora eu penso em migrar para outra. Faz sentido eu fazer isso? É possível eu fazer isso sem ter que recomeçar? E mais, as pessoas perguntam, e nesse momento de pandemia, eu posso me dar a esse luxo de querer fazer uma transição de carreira? Sim, é possível. Sempre que a gente faz uma escolha, a gente tem que considerar que com essa caminhada, muitas competências foram adquiridas. Sejam competências técnicas, sejam competências mais pessoais. E isso acaba sendo levado em conta. Agora, é muito mais fácil você fazer um movimento desse dentro da própria empresa, que já reconhece o seu valor, que já te conhece e investe em você, do que de repente você, com o currículo de uma área, tentar migrar para uma outra. Nesse caso, é importante investir numa formação, numa parte educacional mesmo, então buscar uma pós-graduação, um curso específico, para no seu currículo poder ficar claro que você já começou essa transição, que você aguarda agora por uma oportunidade. E aí as pessoas perguntam, mas tem oportunidade nesse momento? Sim, tem. Ao mesmo tempo que alguns segmentos foram desacelerados, outros acabam tendo que buscar profissionais de áreas específicas. Então, às vezes, você está numa empresa que você percebe que você não é reconhecido, que você não está conseguindo ter as oportunidades de crescimento que você esperava, em algumas áreas que, por exemplo, agora estão bem aquecidas, como a área de recursos humanos, a área do financeiro, tecnologia da informação. O seu currículo, nesse momento, ele é sim atrativo. É possível pensar em fazer uma mudança. Se você quer fazer uma mudança, mas você percebe que a sua área não está bem nesse momento, né? Uma área que tem tido inclusive desligamentos, tem diminuído o investimento. Então é o momento de você acumular experiências de estudo, então acumular algumas ferramentas para você estar preparado na hora que as oportunidades aparecerem. Então vai depender muito de caso a caso, né? Que outro momento as pessoas acabam buscando também a orientação? Quando elas querem mudar um pouco do contrato e do formato de trabalho. Então ela trabalhava num formato CLT e ela percebe que agora o que ela precisa é mudar para o autônomo. Também cabe muito bem o trabalho de orientação profissional, porque muda muito a dinâmica, o ambiente, a relação com o trabalho. E em todos esses trabalhos que a gente faz, o primeiro movimento vai ser olhar para si. Então, toda vez que a gente fala de orientação profissional, a etapa de autoconhecimento ela é extremamente importante. Então, a pessoa vai se perceber o que é valor para ela, o que ela realmente tem de habilidade, se ela pode parar o trabalho atual dela para investir nessa transição, ou se ela não tem condições de fazer aquilo no momento. Então, tem essa primeira etapa, que é de autoconhecimento, sim, de olhar para si. Tem um momento de olhar para o mercado, então, nesse momento, a transição que eu quero fazer, o mercado está aberto, existem boas possibilidades, faz sentido fazer isso agora? E o planejamento que vai acompanhar tudo isso. Então é muito importante ter um planejamento financeiro, de curto, de médio e de longo prazo. É muito importante estar bem combinado dentro da casa, né, com as outras pessoas que serão impactadas por esse trabalho. E aí tem um outro momento também da orientação profissional que poucas pessoas acabam investindo e que faz muito sentido e tem um retorno muito importante, que é a pré-aposentadoria. Então, existe uma vida de dedicação ao trabalho, às vezes pode ser sim na mesma área de atuação ou em outras,
E a pessoa vai percebendo que aquele ciclo vai terminando, pelo menos da maneira que era, seja na prestação de serviço para uma mesma empresa ou de repente num tipo de trabalho específico, e ela precisa parar para se preparar. Como é que eu me preparo para essa aposentadoria? Como vai ser a minha aposentadoria? Será que vai ser possível eu ter um momento agora de descanso, de prestação de serviço voluntário? Ou eu ainda preciso ter um retorno financeiro significativo? Né? Como que eu posso mudar a qualidade da minha atuação para de repente não mais fornecer serviço para uma empresa com um determinado tipo de contrato, mas poder continuar oferecendo num tipo de consultoria, de maneira autônoma, ou quem sabe até investindo num sonho antigo, colocando aquilo para fora do papel. Então são muitas as possibilidades de se fazer uma reflexão profissional e de carreira, e não necessariamente é o ambiente externo ou o momento externo que vai te impedir, mas que é necessário estar de olho nele para se adequar, isso com certeza. Então espero que esse breve bate-papo tenha ajudado a trazer algumas reflexões e que, independente de qual seja o seu desejo e de qual seja o cenário externo, que algum passo para frente você esteja dando. A gente precisa começar.